dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que privilégio poder viver esse tempo junto com você, esse mês de missões nacionais, tempo de orar a Deus para que o Evangelho de Jesus passe pela nossa vida e alcance o coração de muitas pessoas. E hoje, nosso motivo de oração é para que a Igreja de Jesus possa entender que esta é a nossa vocação, proclamar o Evangelho. A nossa vocação primordial é proclamar a Jesus Cristo como a solução para este mundo perdido. A leitura bíblica de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 7. E eu gostaria de compartilhar daquilo que está no verso 16, que diz assim: E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que bênção saber que nós somos a habitação de Deus e que Ele está no meio de nós. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a distinção que existe entre o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. Nós estamos vivendo no tempo em que as coisas ficaram assim meio cinzentas, as cores estão perdendo a sua essência e o mundo está ficando assim meio cinzento, né? As pessoas têm medo de assumir posições. No entanto, a palavra de Deus nos diz que existem aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. No mundo todo, existem dois grupos: aqueles que têm o selo do Espírito e aqueles que não têm o selo do Espírito. Os valores são diferentes, as prioridades são diferentes, a visão de mundo é diferente. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, os valores e os princípios da nossa vida são aqueles pautados pela palavra de Deus. E aí, um pouquinho antes, no verso de número 14, Paulo diz assim: você não deve colocar-se num jugo desigual com aqueles que não conhecem a Deus. A palavra jugo, que o apóstolo Paulo utiliza aqui, é uma referência àquela trave que o lavrador usava para unir dois animais. E aí, na escolha dos animais para estar debaixo daquela trave, debaixo daquele jugo, ele precisava ter cuidado para não colocar animais com características diferentes, porque quando se colocavam dois animais com características diferentes, um feria o outro, porque o modo de andar é diferente, as reações, as situações que vão acontecendo na caminhada também são diferentes, e o fato deles estarem presos ao mesmo jugo acabava fazendo com que eles se ferissem um ao outro. E Paulo diz assim: vocês não devem colocar o pescoço de vocês debaixo de um jugo com alguém que tem valores diferentes que os seus, que tem princípios de vida diferentes, porque ou você vai sair ferido ou você vai ferir. Não dá para você caminhar com aqueles que têm valores e princípios contrários à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, não existe nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, não há harmonia entre Cristo e o diabo. Não existe como você estar ligado àqueles que estão presos aos ídolos. Não existe comunhão entre essas coisas. São coisas diferentes e não pode haver mistura, diz a palavra de Deus. E o texto termina dizendo: porque eu habitarei e andarei no meio deles. Vocês serão o meu Deus e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
É nessa consciência que nós devemos viver, de que fomos alcançados pela graça do Senhor para sermos o povo de Deus. E esta é a nossa tônica. Então vamos orar a Deus por isso. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque as coisas do Evangelho são muito claras. E nós queremos te pedir, ó Deus, que nos ajudes, porque na medida que assumimos posturas, definimos a nossa posição, isso faz com que exista sim uma distinção entre aqueles que pertencem ao Senhor daqueles que não pertencem ao Senhor. Os valores, os princípios de vida são diferentes. E por isso, ó Deus, existe um choque. E nós queremos te pedir, ó Deus, que jamais abandonemos as verdades da tua palavra, seja por que motivo for. Queremos te pedir, ó Deus, pela igreja brasileira. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a assumirmos o nosso papel primordial, que é o papel da proclamação do Evangelho de Cristo. Usa a nossa vida para isso, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?